psicólogo, e Jairo vai tratar com a gente hoje de um assunto muito legal. Achei o tema muito gostoso e muito convidativo para você que anda meio sedentário. Jairo, boa tarde, que prazer ter você conosco novamente no Falando de Vida, marcando ponto na sexta-feira na vida dessa galera que acompanha a gente. Seja bem-vindo. Piotr é amizade, não é, meu irmão? Com certeza, deu sinergia. Cara, essa é a palavra. que massa! Muito legal. Uma alegria estar na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, pra gente discutir questões da vida. O Baldo, meu brother, meninas, mestra Ângela, que alegria estar nos estúdios da Rádio América, nos estúdios da TV Horizonte, para poder discutir contigo, amigo, amiga, ouvinte da TV Horizonte e da Rádio América, porque a gente precisa dar conta de cuidar da gente. Se a gente não cuidar da gente, a gente não cuida do outro com qualidade. É um erro gigantesco você parar para poder cuidar do outro sem cuidar de si. Que alegria é você ter saúde suficiente para poder cuidar da sua avó que está doente, para poder cuidar da sua mãe e do seu pai que estão doentes. Mas você também precisa cuidar de você. Dar-se é algo belíssimo, mas ao mesmo tempo é preciso amar-se. Muito bom. Jairo Stacanelli vai estar conosco nessa tarde. Nós convidamos você para participar também pelo 99412-2179. E a gente está mais à vontade assim, pessoal, exatamente por isso. Quem é atleta sabe o quanto é preciso para o treino, para o descanso, e essa é uma disciplina que deve fazer parte da rotina de todos nós. Na reflexão de hoje, com o psicólogo Jairo Stacanelli, vamos falar de planejamento e objetivos. Vamos falar, enfim, de coisas da vida. Momento de falar das coisas da vida. Muito bem, 4h09, nós estamos ao vivo e queremos a sua participação. Você que é atleta, você que não é, você que gosta de praticar algum esporte, você que não tem afinidade com nenhum esporte, vamos saber por quê? Tem alguma causa, tem algum motivo, e com Jairo Stacanelli, que é praticante também de esportes, e muito mais do que falar só do esporte, nós queremos saber qual é a sua rotina de vida, como você vem vivendo, como o Jairo disse na introdução. Se você não cuida de você, como é que você vai dar conta de cuidar de alguém? Jairo, é tão bom ter a sua companhia, a gente tem esse carinho com você, esse respeito também com a sua formação e com as suas informações. As pessoas precisam estar focadas neste desempenho do dia a dia, de dar conta de tudo, mas também de cuidar de si mesmo através ou pela prática de alguma atividade esportiva. Piotr, meu irmão, eu não acredito no talento. Sim. Eu acredito que as pessoas têm uma tendência e têm uma introdução, uma facilidade. Não acredito naquela famosa história em que você diz assim, nasceu para isso. Não concordo com essa história. Amigo Piotr, amigo ouvinte da Rádio América, amigo telespectador da TV Horizonte. A vida se constrói, meninas, a vida se constrói quando a gente faz uma soma de 4 palavras. Muitas vezes, o seu desejo, o seu foco de felicidade está muito bem posto naquilo que você manda trazer, na comida que você acha que te dá prazer, naquela famosa história de usar um medicamento para poder perder peso, naquela famosa inscrição para academia, que na verdade virará uma grana para academia e não a sua presença lá. Porque no fundo, você sempre fugiu de uma outra palavra chamada disciplina, organização,
e é algo que caminha com a lógica da disciplina e da organização. Um desejo gigante de liberdade. O que eu estou falando aqui agora é a fusão existencial de 4 palavras. Meu amigo Baldino, eu estou falando aqui agora de algo que é lindo em filosofia, que é a proporcionalidade da disciplina que você dedica para um projeto e dos desejos que você tem para a sua vida, para esse projeto. Da liberdade que você almeja para esse projeto e da felicidade que você consegue a partir dele. Não adianta. Felicidade não vem sem liberdade. Desejo não vem sem um projeto de disciplina. Se você não planeja hoje dormir um pouquinho mais cedo para amanhã curtir a linda manhã que Belo Horizonte tem, se você não planeja hoje de não comer aquela carne gordurosa de noite, para que você consiga dormir melhor, acordar amanhã melhor, para fazer esse movimento de organização, esse projeto, essas 4 palavras que funcionam como uma grande máquina para poder coordenar a sua vida nesse caminho que a gente está colocando aqui agora. Começar pela organização da disciplina, organização dos seus horários, organização do cantinho que você vive, da rua que você mora, perto da Pampulha, perto do centro, onde que você gosta de fazer esse exercício, onde que é possível fazer esse caminho, as academias da cidade, espalhadas para a cidade toda. Como que você pensa uma lógica de liberdade, pensando também em ficar mais bonita, mais saudável, para aí sim a gente caminhar para uma lógica que é de felicidade e de desejo. Se você coloca essa máquina para poder girar, eu não tenho nenhuma dúvida de que você vai trabalhar melhor, estudar melhor, você vai cuidar das pessoas melhor, porque você fez esse movimento de cuidar de você. Pioto, o Baldino, Ângela, ouvinte da Rádio América, telespectador da Rádio América, não falo de uma mudança que é na primeira hora, no primeiro ano, eu penso em mim, depois eu penso na minha mãe. Não. É algo que acontece em um movimento muito rápido, muito simples. Eu preciso me organizar. Eu tenho uma vontade muito grande de aproveitar melhor o meu tempo. E aí sim, a minha felicidade acontecerá. Os meus desejos acontecerão. E a vida vai ficar melhor. Que bom, gente, poder ouvir o Jairo Stacanelli, melhor ainda poder ter a sua participação conosco, interagindo, tirando a sua dúvida, fazendo a sua pergunta. Nós temos aqui um especialista, afinal de contas, pelo 994 12 21 79. Jairo, o atleta, a pessoa que pratica um esporte, a percepção do tempo para ele é diferente para quem atua no esporte de quem não pratica nenhum tipo de atividade física? O Baldo, a pergunta ia ser pro meu amigo Baldo, porque meu amigo Pioto é craque de bola. Então, assim... Eu já treinei judô há muito tempo. Aí, é craque de bola. Gosto. Meu amigo Baldo, a câmera lá de cima pode pegar, assim, ele com os números, assim. Messi é um cara que é muito bacana vê-lo jogar, né, assim... Meu amigo Baldo, quanto tempo o Messi fica com a bola no pé? Só levanta a mão pra gente aí, sinalizando quantos minutos ele fica com a bola no pé. O Baldino colocou 4 minutos, amigo ouvinte e telespectador da Rádio América e da TV Horizonte. Se o Messi segurar a bola, meu amigo Baldo, 4 minutos, é perigoso o presidente Javier Milei aparecer lá no campo para poder pegar o Messi. O Messi fica com a bola no pé, estimado Pioto, estimado Baldo, 40 segundos com o pé. O movimento é um movimento de inteligência. O movimento precisa de treino. Sim.
Estimado ouvinte, se você quer fazer um bolinho, se você quer fazer um desenho, se você quer estudar para poder ainda melhor tratar da pessoa que você ama, vá fazer a escola técnica de enfermagem. Porque a gente precisa de treino. Eu iniciei a minha fala hoje. Não existe talento, existe treino. Existe alguém que sabe mais do que você. Repito, existe alguém que sabe mais do que você. Alguém que vai te ensinar um projeto. Alguém que vai colocar um processo disciplinar na sua história. E aí você vai estudar isso cada vez mais. Um grande jogador, ele é inteligente ao ponto de receber essa bola e ele já sabe o caminho que essa bola encaminhará. Estimado Piotr, a gente recebeu lá na Toca 1 Sim. para adaptação dessa equipe inglesa, a beleza, a melhoria do centro esportivo da UFMG aconteceu em função da melhoria que o comitê inglês levou para lá. Sim. Nós recebemos na Toca 1 a equipe de arco e flecha. Maravilhoso. Eu levava os meus filhotes ainda pequenininhos para poder irem lá para observar. A gente pode pensar, Piotr, que uma arte esportiva, que é o arco e flecha, Sim. seria algo do tipo, você pega aquele arco, puxa a corda e solta. Não. Não. Eu preciso de ter um controle de respiração. Sim. E isso já é um exercício sensacional para você que tem um pouquinho mais de idade. Para você que precisa de respirar um pouquinho mais antes de sair para poder caminhar ou algo desse tipo. Quando o inglês, que ensinava pra gente como que se atirava com arco e flecha, ele ensinava pra gente a fazer um exercício que é um exercício de sensibilidade a partir do esporte. Que significa puxar o ar e puxar o ar não do peito, mas puxar o ar para baixo desse músculo do diafragma, que era fazer um exercício de para depois soltar o ar. Fazer esse exercício é também esporte. Controlar-se é também esporte. Porque na hora que ele soltava toda a respiração, era a hora que ele tinha a verdadeira consciência do vento, da sensibilidade, do caminho que ele precisava de fazer para poder soltar a corda e a seta para o caminho mais certo. O esporte, ele movimenta a vida da gente. O esporte é aplicado imensamente nas empresas para poder falar sobre agressividade, sobre postura, sobre disciplina. Mas o esporte também é um exercício de sensibilidade. Porque na hora que o atleta inteligente consegue nos surpreender na Olimpíada, nos mundiais, na hora que ele consegue conquistar o carinho da gente para poder ouvi-lo, para poder estar próximo dele na televisão ou no estádio, é um movimento que nos conquista. Porque é a hora que a gente vê que quando você consegue, a partir do esporte, dominar-te, a partir do esporte, dominar-te, a partir da respiração, dominar-te, a partir do movimento onde você está muito ansioso, muito agitado, você consegue fazer o movimento de respirar com mais calma, não de segurar a bola como o meu amigo Baldino falou por 4 minutos, mas você consegue fazer o movimento de segurar isso para você e passar para uma outra pessoa, dividir o processo, fazer o exercício com mais calma. É a hora que você vai tocar o seu processo disciplinar para um processo de desejo e de disciplina. É a hora que você conquista a sua liberdade. Muito bom. 4 horas e 21 minutos, como o Jairo falou.
Eu disse que era praticante de judô e eu fui muitos anos praticante do judô, que é um esporte olímpico brasileiro que nos deu muitas medalhas e continua dando. No judô a gente aprende primeiro a cair. A primeira coisa que se aprende no judô é a cair, porque é um esporte de contato e de projeção. E judô significa ju, caminho, do, suave. Então, primeiro disciplina, primeiro o que o Jairo falou, a gente aprende no judô respirar para depois transpirar. Vamos botar o primeiro vídeo para a galera? Nós vamos lá no Danger Zone, você vai curtir com a gente aqui no telão, você que está acompanhando pelo YouTube também, o From the Top Gun original para você na tela da TV Horizonte e também no som da Rádio América. She got you jumping off the deck, shoving into overdrive. Highway through the danger zone. I'll take you riding through the danger zone. You never say hello to you until you get it on the red line, low, low. You never know what you can do until you get it on the line where you can go. Já voltamos, tá aí o Danger Zone do Top Gun para você, que tem muitos recados, não é isso, Jair? Vença primeiro a pequenez. Isso. O primeiro Top Gun, ele foi feito para poder dizer para o mundo inteiro de que o americano é que era forte. Então a primeira coisa que a gente tem que dar conta de entender isso. Não é. Nós somos fortes na nossa cultura. Nós somos fortes lá na igrejinha do Ó de Sabará. A gente é forte quando o povo dos Arturos bate a gunga no chão e faz um movimento lindo. Então, essa música é uma música que tenta, talvez, te vender uma ideia de que você vai sair desse sofá que você tá aí muxoxo o tempo todo, de que você vai pra academia hoje, que você vai se matar de treinar, você vai sair de lá super forte, magrinho, 20 quilos a menos. Então a primeira coisa que a gente tem que ter de entendimento é que fazer exercício, a lógica da estética, isso tudo tem uma energia por trás. Pioto, Baldino, o negócio academia cresceu 43% no Brasil. E não cresceu por uma lógica de saúde, cresceu por uma lógica de estética. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque no conjunto das 4 palavras que eu falei, quando a gente só pensa em felicidade e quando a gente só pensa em desejo, a gente caminha por um lugar que é um lugar muito superficial. Se você não se organiza dentro do seu dia com disciplina e com um desejo gigante de liberdade, esse nosso caminho ele não se funde. Porque quem pensa apenas em felicidade, quem pensa apenas em desejo, dança, porque transita por um lugar que é um lugar vazio, transita por um lugar que é um lugar superficial. O projeto só dá conta quando a gente faz esse caminho, que é um caminho de organização, de liberdade e desse desejo. Quando a gente consegue fazer isso, é a hora que você bate o olho na maioria das pessoas que praticam um determinado esporte, que chegam em casa cansados e tudo mais, e você bate o olho e fala assim, cara, como que eu não dou conta de fazer isso? Não dá conta porque você ainda não fez um projeto de organização. Quem está acima do peso precisa consultar um nutricionista, precisa consultar um médico, para que esse movimento de organização aconteça melhor, para que o fogo não seja de palha, para que o desejo não seja pipoca, para que você não fique com uma inscrição na academia, que é o que a academia quer, o serviço que ela vende, e você não vai lá nem uma vez por semana. Cuidado com esse movimento que muitas vezes colocam para nós, junto com os medicamentos que fazem muito mal e que são expostos também em lugares que não eram para ser vendidos ou mostrados. Cuidado infinitamente quando o sujeito abusa de hormônios, sem a orientação médica.
Porque aí é a hora que essas 4 palavras que estão me balizando hoje, é a hora, amigo Piotr e amigo Baldino, o processo não vai dar certo. Eu queria mandar um beijo grande pra Tati, que tá ali junto com a gente. Eu admiro imensamente seu trabalho. Nossa, mãe. Muito bem, 4 horas e 27 minutos, o Falando de Vida hoje, dando esse toque em você com relação à sua vida, né? A prática esportiva, o que ela pode fazer e o que ela pode não fazer por você se você não se organizar, com Jairo Stacanelli, pela TV Horizonte, pela Rádio América, pelo nosso canal no YouTube e também pelo nosso WhatsApp 994 12 21 79. Você pratica algum esporte, gosta, consegue se organizar, como o Jairo disse, ou não? Está aí só pensando em fazer uma caminhadinha, mas não começou a dar o primeiro passo. Volta com a gente depois do intervalo. Nós continuamos juntos no Falando de Vida pela TV Horizonte e Rádio América. Quatro horas 31 minutos, 4h31 no Falando de Vida, nesta sexta-feira, dia 22 de agosto de 2025. Você que nos acompanha pela TV Horizonte, canal 30.1 em Belo Horizonte, na região metropolitana, também fora do estado de Minas Gerais, em outros estados e fora do Brasil também. Participe conosco, nosso telefone é o código de área 31 994 12 21 79. E você que está na Rádio América 107,1 nos acompanhando, participe também. Estamos com o psicólogo Jairo Stacanelli, dando um time na sua vida, mostrando você um caminho possível com a prática esportiva e também organizando o seu tempo, a sua vida, para que você possa viver melhor e respirar bem. Jairo, aqui o nosso ouvinte, o Marco Antônio, já agradecendo o carinho dele com a gente. Boa tarde a todos. Zé Carlos Piotr, doutor Jairo. Faço caminhada de 1h30, 3 vezes por semana. Estou fazendo certo, comecei bem. É Marco Antônio, da cidade de Betim. Obrigado, Marco Antônio. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes, telespectadores aí de Betim. Marco, eu sou psicólogo do esporte, então eu não sou educador físico, não sou médico. Eu acho que é legal da gente, em uma rede de comunicação, chamar a atenção das pessoas. Que bacana, Marco, que você está fazendo 3 vezes na semana, 1h30 do seu esporte. Eu sou um grande fã de Padre Samuel Fidelix. Sim. Então eu adoro, no domingo de manhã, às 8 da manhã, fazer a minha atividade física ouvindo a missa de Padre Samuel Fidelix. Se você caminha 1h30, a missa 1 hora de Padre Samuel, se ele falou sobre Nietzsche, se ele falou sobre Freud, imagina, você escuta a Rádio América enquanto você caminha na ida, e aí você pega esse filósofo que o Padre Samuel falou e você vem ouvindo sobre ele. É essa combinação que eu costumo fazer na minha prática. E adoro fazer essa combinação de escutar, de estudar. É esse caminho disciplinar que para mim, Marco, é o mais bacana. Só que eu quero tocar o coração do ouvinte da Rádio América, da TV Horizonte, para não pensar, primeiro, em um exercício que você não faz há muito tempo e que você programa para fazer 1h30 como o Marco. Então vá com calma. E não pensar também na frustração de ter tentado 15 minutos e não ter conseguido fazer nem 10. Faça 10 e se desafie para poder depois fazer 15. Desafiando, chegando nos 15, faça um desafio para 30 minutos. Aí o processo vai ficar mais legal. Porque esporte, para nós que somos amadores, não o Piotr, que é um atleta de judô profissional. Já fui, né, Jairo? Mas também tem minhas sequelas, viu, gente? E não Então, são poucas não, viu? Então, assim, para você que é um atleta,
amador, que sonha em ter mais saúde, que passou por um rabo de foguete com relação à lógica da saúde. Eu desejo que você vá com calma, eu desejo que você estude, consulte o médico, o nutricionista e o educador físico. Essas pessoas estão muito próximas de você. Procure que você vai fazer com mais qualidade. Esse processo vai acontecer bacana. Isso é muito importante, a orientação de alguém adequado, né? E você que lida, né, Jário, com a psicologia do esporte, sabe muito bem que a frustração das pessoas com relação a algum tipo de atividade pode introverter a pessoa de forma a paralisar qualquer tipo de expectativa com outra atividade física também, né? Meu amigo Pioto, ouvinte da Rádio América, todos os anos, os grandes clubes brasileiros observam em torno de 25 mil jovens, entre 10, 12, no máximo 13 anos. 25 mil jovens. Na época boa de Cruzeiro, a gente conseguia fazer, a partir desses 25 mil meninos, uma busca aí de uns 1.000, para que eles pudessem ficar um pouco de tempo conosco lá na Toca 1. E era um trabalho lindo, era um trabalho ético, era um trabalho muito honesto. Um trabalho que tinha cuidado com essa meninada, com o corpo dessa meninada. Quando esse menino entrava para o grupo da base do Cruzeiro, que era em torno de uns 100 meninos mais ou menos, pense comigo, ouvinte da Rádio América. Começamos com 25 mil, depois reduzimos para em torno de 1.000 meninos que passariam um tempo, e depois mais 100 meninos que dormiriam, viveriam lá na Toca 1. É interessante, Pioto, o Baldino, você ouvinte, o Rony, quando era jovem, Sim. o Rony, ele clamava pelo açaí do Pará. Sim, Rony, que tá hoje craque do time do Atlético. E aí era bacana, era pegar essa meninada, porque o açaí do Pará não é o sorvete doce que temos, é aquela papa que eles gostam de comer com farinha salgada. Então era muito bacana de conversar com a meninada a respeito da saudade, a respeito da expectativa que tinha em volta deles com relação a dinheiro de uma família muito pobre, de levar conforto para uma família muito pobre. Só que aí eu vou fazer de novo meu amigo Baldino, que coisa boa. Meu amigo Baldino vai levantar a mão. Para quantos? 25 mil começam. 1.000 chegam para poder 100 ficarem lá. Para poder no sub-20 a gente ter um grupo de 30 e poucos atletas. Quantos desses atletas subiam para o profissional? Meu amigo Baldino vai levantar a mão ali agora. Ele quase. Bateu na trave. Um ou nenhum. O esporte é algo extremamente puxado, extremamente difícil. Eu adoro transitar pelo esporte, eu adoro transitar pela quadra, pelo campo amador, porque o meu filhotinho de 12 anos é um jogador tanto do campo quanto da quadra. E o meu filhote grandão tá do meu lado e a gente sempre tá ali torcendo por ele. Como que é interessante a gente observar, muitas vezes, pais que não praticam o esporte, que delegam pros filhos o grande desejo que ele tinha de estar ali, com uma cajibrina, portanto, não muito equilibrado, torcendo, xingando o juiz e falando um monte de bobagem. Se nós não entendemos, não nos conhecemos e não nos organizamos, a nossa prática esportiva, ela ou não existe, ou ela é muito equivocada. Trabalhar com o esporte é muitas vezes tocar o coração do meu paciente lá no consultório, para que ele se entenda, para que ele se goste. Se ele não gosta dele, ele não gosta do outro. E esse movimento não é um movimento que o Pioto vai ficar
um ano gostando dele, para depois gostar da família dele. Não. É um movimento rápido. É junto, né? Onde ele entende quem ele é para poder gostar do outro com mais qualidade. Esse caminho é o caminho mais belo. Esse caminho foi o caminho que Cristo ensinou pra gente. É o caminho de gostar, respeitar e fazer esse movimento ser um movimento que nos impulsione lá pra frente. Que é o movimento da partida de futebol que a gente traz para você aqui com o grupo mineiro do nosso amigo Samuel Rosa, Skank, na TV Horizonte e Rádio América. Morrer pelo meu time, se ele perder, que dor imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar não adianta, não há garganta que não pare de berrar. O é a loucura, a massa é o terror. A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde. Olhando para a bola eu vejo o sol que está rolando agora, é uma partida de futebol. O meio-campo é o lugar dos craques, que vão levando o time todo pro ataque. O centroavante, o mais importante, que emocionante, é uma partida de futebol. É muita coisa, né, gente? Olha o sorriso é do muita Piotr, coisa. é muito massa, Eu gosto. né, cara? Esporte é maravilhoso, gente. Com Futebol, certeza, então. cara. Então, pessoal, 19:05, a gente vai para o intervalo. Na volta, o Jário contextualiza essa partida de futebol que é a nossa vida. Fica com a gente, TV Horizonte, Rádio América. Manda pra gente também no 994 12 2179 o seu recado pro Jário Stacanelli e para essa dinâmica que é a vida, também a dinâmica do nosso esporte. Participe conosco. (15 minutos para as 5), falando de vida na TV Horizonte, na Rádio América. Você que nos acompanha também pelo nosso canal no YouTube, Rede Catedral Vox. O Falando de Vida hoje, com o nosso convidado de todas as sextas-feiras, o psicólogo Jário Stacanelli, dando uma dinâmica na sua vida e convidando você para entender a dinâmica também da prática esportiva combinada com o alto astral, com a gentileza, com a sua dinâmica. Jair, nós ouvimos aí e vimos também o clipe Partida de Futebol, né, que é uma música do Skank, do Samuel Rosa. A gente manda até um abraço carinhoso para ele. Quando pode, eu sei que ele está acompanhando a programação da Rádio América e da TV Horizonte. Essa partida de futebol que a gente leva no dia a dia, na vida também, a gente sabe que não é fácil, não é simples, mas é muito gostoso tá no meio desse conjunto, né? Cara, Nonato, Zelão, que protege a gente lá de cima, o cara bacana, Zé Carlos, ter trabalhado com ele, Reinaldo, Éder. Quantos não são os exemplos que no vídeo do Skank passaram? Sim. Às vezes, Piotr, o Baldino, ouvinte da Rádio América, telespectador da TV Horizonte, a gente faz uma ideia de que é menino, é bobo, não cresce. Praticar um esporte profissional exige imensamente dessa pessoa, desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa jovem. Se a gente pensar, o esporte nos exige 4 também etapas. Eu comecei o programa falando sobre disciplina, liberdade, felicidade e desejos, como se fosse uma máquina. O esporte é a mesma coisa. Eu primeiro preciso pensar em uma coisa chamada desenvolvimento físico. E isso é importante porque implica questões de saúde que tocam a sua vida, ouvinte da Rádio América. Porque o que é o desenvolvimento físico, esse primeiro ponto? Comer bem, dormir bem, hidratar-se, cuidar-se. Esse é o primeiro ponto. Vacina, medicina, tem um tanto de coisa nesse ponto aqui, esse primeiro. O segundo ponto significa um aprimoramento técnico, que significa
melhorar a forma de jogar. E aí é a hora da gente chamar a atenção para que o que você faz e que você reclama tanto? Desenvolvimento físico, aprimoramento técnico. Eu melhoro o meu corpo, eu melhoro a minha história no primeiro ponto. No segundo, aprimoramento técnico, eu melhoro quem eu sou. Eu estudo mais, eu leio mais, eu deixo de ficar rodando o celular para poder ler um livro bacana, para poder entender quem era o filósofo que Padre Samuel colocou. O terceiro ponto é quando a gente preenche um caminho de compreensão tática. Porque se o sujeito não sabe como o jogo joga, é a hora que ele não vai dar conta de encaixar em time nenhum. Como que você encaixa no seu time, na empresa em que você trabalha, na sua família? Então, esse terceiro ponto é um ponto fundamental para poder entender o caminho do esporte. E por último, essencial, a melhoria psicossocial. O esportista, o atleta que não tem a cabeça boa, ele não cresce. Portanto, a parte física é você cuidar de você. A parte técnica é você melhorar naquilo que você faz. A parte tática é você melhorar com um conjunto de pessoas que está em volta de você. A parte psicossocial é você melhorar sua cabeça, é você melhorar na sua convivência com as outras pessoas. O esporte conecta com a vida o tempo todo. É por isso que o processo é legal. É por isso que você que é professora, você que é um garçom, você que é uma pessoa que fica em casa, que trabalha, cuidadores de idosos, por isso que entender o esporte é também entender a vida. Na hora que a gente consegue fazer esse movimento, fica 100%. Faltando 10 minutinhos para as 5 no Falando de Vida pela TV Horizonte Rádio América, a gente queria trazer mais uma provocação para você com o Vanderly, quando ele gravou Galo e Cruzeiro. Vamos acompanhar juntos? Ela apita esse jogo, ela é quem bota fogo no nosso palheiro. Ela finge que não, mas o seu coração ainda sou artilheiro. Só faz isso porque meu irmão eu sou galo. Ela finge que não, mas o seu coração ainda sou artilheiro. Só faz isso porque meu irmão eu sou galo. Caí de centroavante pra médio volante, agora sou zagueiro. No último domingo ela foi jogar bingo, eu fiquei de copeiro. Ela fala, eu me calo, ela canta de galo. Que legal, né, cara? Eu queria que você, telespectador, ouvinte, olhasse o sorriso do Piotr, porque o Vanderly era amigo dele. Fomos muito amigos pessoalmente, convivi com ele durante um período bom, até antes dele falecer, e ele era isso aí, ele externou nessa música aí o que ele era e o que a companheira também era, né? Os olhos... Cada um num time, mas juntos. Os olhos do Piotr que clamam por saudade de um amigão dele. Saudade, exatamente. Que bacana. No início do programa, antes de começar, a gente conversar sobre histórias do Piotr e do Vanderly. Que coisa mais bacana. O esporte, ele é algo que vende muito. Sim. Porque o esporte, ele preenche o vazio das pessoas. Cuidado. Porque quando as paixões preenchem a vida das pessoas, as pessoas têm uma tendência, um puxão de um certo desequilíbrio. Exatamente. Que coisa linda que o Vanderly colocou, de que ela, a mulher que ele ama, que você ama, é de um time, ou é de time nenhum, e você é de outro time. Que coisa estranha é você abandonar a família, ou não dar conta de compartilhar uma paixão sua,
Que coisa estranha é a casa não entender a sua paixão também. Mas a gente precisa dar conta de um entendimento, porque o esporte preenche muitas vezes o sentido de pessoas que não têm sentido. O esporte oferece algo e é nessa hora que a gente precisa dar conta de entender. O bacana é a gente conseguir levar as pessoas que amamos junto para essa diversão na televisão, no Mineirão, na Arena MRV, no ginásio de Contagem, no ginásio de Betim, ali na esplanada do Mineirão. Porque que coisa mais linda do mundo é você que hoje busca, com a minha conversa, encontrar uma organização para poder praticar o seu esporte. Mas ao mesmo tempo, que sonho que esse psicólogo aqui tem de você levar os seus filhotes, os seus netos, para poder andar de skate, jogar uma bola com eles descalço, para que você dê conta de fazer esse caminho junto com quem você ama. Porque esse processo é um processo que toca de verdade o coração da gente. Entenda esse movimento, traga as pessoas para perto, porque esporte sempre foi uma lógica de saúde, sempre foi uma lógica de te tirar desse sofá, desse lugar esquisito, para que você seja mais feliz. E com certeza a sua alma também revigora-se, né? Eu queria finalizar rapidinho, Jairo, não deixando de atender aqui a pergunta da Vera Lúcia Lemes, de Ortigueira, no Paraná, nos acompanhando. Obrigado pela audiência. Boa tarde, Jairo. Ter obsessão por exercícios físicos é tão prejudicial quanto não praticá-los? Ô Vera, que bacana Obrigado. você trazer pra gente também o excesso. Sim. O sujeito que foge a partir do esporte, o sujeito que entope a vida dele com a academia. Se esconde por lá, né? Exatamente. Então, assim, o ideal é a gente dar conta de entrar nesse caminho de equilíbrio. Que pergunta bacana que você colocou. A minha preocupação, no entanto, ela é maior para o sujeito que fica ocioso demais, para o sujeito que não está dando conta de entender. Porque hoje em dia, Vera, não sei se você vai concordar comigo, eu acho que a pergunta que você coloca também tem um puxão de orelha no maridão que está treinando muito, no filho que precisava estar ali e ficar um pouquinho mais com você. Concordo. Mas ao mesmo tempo, a gente precisa de rever uma ideologia que a gente vive, onde o aplicativo de mobilidade leva e você não movimenta, onde o aplicativo de comida traz e você não movimenta, onde os aplicativos, a moça que você quer paquerar, o moço que se quer paquerar, as pessoas ficam paradas, centralizadas, achando que estão comandando o processo como um todo, mas não estão. Estão fugindo dos desafios, estão fugindo daquilo que é a adversidade, porque na hora que você encara um projeto esportivo, é a hora que você encara talvez a sua maior preguiça, é a hora que você encontra, quando você vai lá na Pampulha ou lá no Paraná, você dá conta de encontrar sentido para viver. Maravilhoso, e é isso que nós queríamos que você percebesse, junto com esse papo do esporte e com o psicólogo Jairo Stacanelli, o sentido da vida, que pode ser muito maior do que você imagina, compartilhando conosco no Falando de Vida. Jairo, eu queria deixar aqui o seu Instagram para quem quiser compartilhar um pouquinho também da sua dinâmica. A gente pode fazer isso agora? Claro, meu irmão, tamo junto. Arroba Jairo Stacanelli. Arroba Jairo Stacanelli, gente, com S mudo, tá bom? Stacanelli, Jairo, arroba Stacanelli. Já agradecendo o Jairo de ter essa disposição, essa força, essa energia que ele tem de estar aqui com a gente toda sexta-feira. Muito obrigado, Jairo, mais uma vez. Você é, sem dúvida nenhuma, uma luz pra gente nessa escuridão que tem no mundo aí. Obrigado, meu irmão. Baldino, meu brother, ouvinte da Rádio América, telespectador, que alegria, que honra poder entrar na sua casa, no seu carro e no seu trabalho.
Sexta-feira que vem tem mais com Jairo Stacanelli no Falando de Vida, que fica por aqui, mas volta com certeza absoluta na segunda-feira às 16h e tem a produção de Ângela Moura e Alice Sena, na trilha e mixagem Valdemar Martins, na produção executiva Tereza Carvalho, nos trabalhos técnicos o Baldino Souza, Jefferson Sanches, Luca Valadares e Thaís Moreira. Na coordenação de marketing comercial, o Richardson Miranda. Na coordenação de jornalismo da Rádio América, a Lídia Procópio. Na coordenação de jornalismo da TV Horizonte, Rafael Campos. Na direção da Rádio América e TV Horizonte, Ana Paula Damasceno. E na direção da Rede Catedral de Comunicação Católica, Padre Samuel Fidelis. Obrigado pelo carinho, pela audiência, pela participação. Aí na TV Horizonte, você segue com o Olhar Crítico, programa apresentado por Hércio Sena. E nós continuamos juntos. Daqui a pouquinho, no Trânsito Livre, mais música, mais informação, mais interatividade também na Rádio América. Saúde e paz, bom final de semana e lembre-se, não sextou não, hein, gente? É sexta-feira, para que você possa viver bem, como nos ensinou o Jairo Stacanelli no programa passado. Sextou para quem quiser, mas é sexta-feira para a gente, para treinar, para batalhar, para amar e para viver bem. Boa tarde, obrigado, um grande abraço.